Olá, hoje teremos nossa primeira aula, primeiro tema de oncologia, né? O que nós vamos falar nessa disciplina de enfermagem e oncologia, né? Sobre todos os cuidados que a gente tem com o paciente oncológico. Um paciente que tem a patologia ou alguma patologia, né, do câncer, que pode ser em qualquer parte do organismo. Então, nós vamos estar iniciando essa nossa aula. O que é enfermagem e oncologia? Com o avanço da medicina, né, e com a elevação muito da expectativa de vida, né, do ser humano, e com todas as ciências que foram avançando, também os casos de câncer também estão avançando na nossa população. Essas pesquisas, ela indica, né, que nos próximos anos esse número irá continuar aumentando. Portanto, é fundamental, né, os profissionais de enfermagem tenham uma aquisição de conhecimento nessa área, cada vez mais profundo, para saber prestar uma assistência a esse paciente com essas patologias tão complexas, que também vão afetar, além do organismo físico, principalmente o emocional, tanto do paciente quanto dos familiares também. Então, é primordial que uma formação desses profissionais. Quando a gente fala, né, em oncologia, um dos tratamentos que a gente tem a fazer é a quimioterapia, né? Essa quimioterapia, ela pode ser antes, né, da retirada do tumor ou depois da retirada do tumor também. E o que a gente define como tumor? Nós sempre só pensamos que tumor é sempre maligno, né? Mas nós temos tanto maligno como um benigno. O tumor, ele vai o quê? Ser uma modificação tecidual, tá? Pelo que? Desenvolvimento da célula. Nossas células todo dia, né, elas estão morrendo e estão começando a se reestruturar novamente, né? Então, na hora dessa morte celular e quando começa a, a ter novas células novas, ela pode ser o quê? Ela pode crescer de uma forma desordenada. Então, isso a gente chama de tumor. Só que o tumor benigno, ele é bem limitado, tá? Ele tem uma cápsula que ele limita e ele não tem a propriedade de metástase para invadir outros órgãos, né? É um tipo, né, celular bem específico. Ele fica só naquela região. Já o tumor maligno, tá? Ele é irreversível, ele tem a capacidade de poder o quê? Invadir outros órgãos. Aqui na foto abaixo você vê o tumor benigno, né? Como eu havia mostrado para vocês, ó. Ele é bem limitado, ele não vai seguir para os outros órgãos, outros tecidos, né? Ele fica ali, ele pode crescer, mas ele é bem limitado, ele não invade. Já o tumor maligno, né, como a gente chama, que é o câncer, ele cresce, mas de uma forma totalmente desordenada. Ele não cresce como se fosse só naquele lugar, ele vai invadindo, né, todo o tecido e ele vai invadir outros órgãos dessa forma. Isso a gente dá o nome de metástase também. Todo tumor maligno é formado por células que deveria ser normal, tá? Mas que sofreu uma mutação, ela se mutou e ela foi induzida por qualquer agente físico, químico ou biológico para ser transformado em uma célula normal. E o ritmo biológico dela, funções diferentes das originais que eram anteriormente.
O crescimento tumoral se dá, tá, por um fator carcinogênico, por isso câncer, né, carcinogênico. Ele vai atacar o núcleo ali do DNA e vai interferir, né, nessa reprodução genética dela. E sua formação, ela vai fazer mais pelo crescimento desordenado, como eu falei, dessas células, que o organismo ele não vai conseguir controlar, né? Ela vai crescendo e vai invadindo outros órgãos. Conforme essas células vai se multiplicando, o câncer pode ter o seu crescimento, ou no local, né? Se você descobre ele há tempo, né? No início, né? Que pode ser retirado. E se você não descobrir ele no início, ele vai invadir outros órgãos ou outras estruturas vizinhas. E a distância quando as células atingem a circulação sanguínea e linfática, porque as células elas vão percorrer, né, o sistema linfático e também a sanguínea, por isso que eles vão atingindo outros órgãos. Aqui a gente tem, né, um crescimento, né, de uma célula normal, que seria uma célula cancerígena. Vocês já verem que a propriedade que eu falei de metástase, o tumor, ela vai pegando, né, ramificando pelo sistema linfático, juntamente com o nosso sistema sanguíneo, que eles vão andar paralelamente, e elas vão normalmente, olha, tendo a metástase, ela vai começando a invadir outros órgãos, tá? Isso é a metástase. Carcinoma, ele é um tipo de câncer. Nós temos vários tipos de câncer. Para cada local a gente dá, né, esse tipo de câncer, né? Nós temos o carcinoma de tireoide, nós temos de mama, né? Nós temos também de ovário, tá? Vagina, podemos ter também, o câncer coloretal, pancreático, tá? Nós temos também, né, da boca, nós podemos ter do pulmão, do fígado, tá? Próstata, né? Da bexiga, nós temos o câncer renal, gástrico, né? E nós podemos ter o câncer da laringe. Então, todos os tipos, esse tipo de câncer a gente chama de carcinoma. Carcinoma vem do câncer. Então, ele pode fazer essas células, né, em qualquer parte do nosso organismo. Aí, quando a gente vamos falar em oncogênese, né, é a forma como o câncer se surge, devido a alguns fatores. Onco, né, de oncologia, gênesis, né, como ele vai, a formação deles, né, que a gente sempre tem o sufixo e prefixo das palavras, né. Então, nós temos como os fatores externos, que é do próprio meio ambiente. Pode ser hereditário também, a família já tem uma predisposição à mudança dessas células, ou das mutações genéticas, né, que seriam por algum agente físico, químico que a gente pode dar, que é carcinogênese, né, que é câncer, gênesis, que é a formação dele, pode induzir também o aparecimento de câncer, como também os químicos, né? Alguns corantes, alguns hidrocarbonetos, né? Que são usados nas fábricas de plástico, né? O plástico, ele é bem cancerígeno também. Como o vírus, o HPV, que causa o o câncer de colo de útero, que é devido a um vírus. A hepatite B e C também é um vírus que pode estar dando um câncer no fígado. É a radiação, que é os raios ultravioletas, né? Que seria o sol, né? Que a gente
tenho contato com ele sem protetores, né, solares em intensidades, radiação ionizantes, tipo aparelhos de raio-x, de tomografias, né, mamografias, tudo que tem o quê? Essas radiações que a gente costuma ter. Não digo que você fizer uma vez um raio-x vai te dar um câncer, mas tem pessoas que trabalham com isso, né, que sempre tem que ficar atento, né, à quantidade de radiação que elas tomam. Aí, como a gente vamos falar em metástase, né, como eu mostrei anteriormente, que é a capacidade do tumor permitir que alguma célula caia na circulação sanguínea, que eu falei para vocês, e linfáticas, e também nessas cavidades vai surgir um outro tumor, independente do tumor o que? Do próximo, ele pode ser próximo ou não tumor primário. Tumor primário, por exemplo, eu tenho um câncer de estômago, que começou lá no meu estômago, e ele invadiu o meu intestino. Eu tenho um tumor de mama e ele invadiu o meu tecido ósseo. O primário é a mama que começou e o secundário é o ósseo, quando ele invadiu lá para a corrente sanguínea e linfática também. Os locais das metástases onde eles vão se implantar vão depender do tipo do tumor, da localização inicial, da sua forma, né? Quanto mais grave o tumor primário é, mais serão as chances dessas metástases acometer o organismo da pessoa. Aí nós temos aqui as metástases, né? Como que é uma ilustração, né? Como acontece. Então aqui, né? Ó, o câncer ele surgiu, né? Aí ele teve uma metástase o quê? Para o pulmão. Esse é o tumor primário. E aí ele percorreu toda a corrente sanguínea linfática com as células dele, né? Ele foi percorrendo e ele chegou ao meu órgão que secundário que teve a metástase. Então o que? São distantes, né? Esses órgãos. De repente ele pegou aqui o meu estômago, por exemplo, ele foi lá pela minha corrente sanguínea e linfática que eles permeiam juntos, suas células foram se deslocando e chegaram no meu órgão que secundário, que deu a metástase. Aí um tumor também, ele é avaliado, ele é acompanhado, que a gente chama o que de estadiamento. Estadiamento é o estágio dele. O que é o estágio? Quando ele está no começo, quando ele está mais ou menos, ou quando ele já está muito grande, né? Que ele já está comprometendo o quê? Né? Um número de órgãos ou a doença já está muito avançada. Então, esse tumor, ele também é acompanhado conforme a sua implicação do comprometimento do ser humano. Então, a gente chama de estadiamento. Quanto maior o número, mais avançado é a doença, né? Número que eu disse é esses, né? Estadiamento 1, 2, 3, tá? E 4. O e 0 que não tem nada, né? Você vê que não tem nada. Aqui, o estadiamento 1, ó, ele é bem pequeno, ele tá só na submucosa. Aí, o estadiamento 2, ele vai aumentando, pegando outras partes, né? Do organismo, outros tecidos, né? Já o estadiamento 3, ele já está pegando peritônio. Já o estadiamento 4, olha, ele já está pegando quase totalmente o órgão. Então, o estadiamento, ele é o quê? A gravidade dele, isso daqui é um estadiamento o quê? De uma parede de uma bexiga, né? Que foi um câncer de bexiga. Então, ele foi, até realmente se tornar mais grave. Porque quando está no estadiamento 1, retira esse tumor, faz químio ou faz rádio,
e vamos acompanhar esse paciente até 5 anos para ver se não volta mais em nenhum lugar. O diagnóstico ele deve ser clínico, tá? Através de exames físicos e a história do paciente. Cirúrgico, que vai possibilitar a visualização do tumor e quando abre vai ver para onde ele está disseminado. Muitas pessoas estão tão disseminado a metástase que eles geralmente abrem e fecham sem mexer em nada. Mas quando possibilita esse ato cirúrgico não está com metástase em grandes órgãos, eles vão o quê? Retirar esse tumor e fazer a biópsia para saber o tipo de tumor que é, se ele é mais agressivo ou não. Aí vai partir fazendo a biópsia, vai para o anátomo patológico, que vai fazer a análise da malignidade dele, se ele é mais agressivo ou não, tá? Por imagens também, ressonância magnética, tomografia, raio-x, as cintilografias também. E laboratorial, que são os marcadores tumorais que a gente tem que detecta através de alguns líquidos e tecido do organismo também. O tratamento praticamente, como eu falei, é cirúrgico, total ou parcial do órgão afetado. Vamos administrar a quimioterapia, que são drogas, né? Que combate a multiplicação dessas células tumorais, mas ela não escolhe só as células tumorais, ela vai afetar também as demais células também. Por isso que às vezes a gente tem os protetores, tá? A radioterapia, que consiste em utilizar a radiação ionizante, que vai demarcar o local do tumor e vai radiar só naquele local para impedir o crescimento. Pode fazer primeiro a radioterapia, retirar o tumor e depois partir para a quimioterapia. E o tratamento pode ser o quê? Utilizar o único recurso ou combinação de todos esses recursos também, tá? Desse tumor. Vai basear muito no estadiamento. Estadiamento é o que eu mostrei anteriormente, né? Que é a capacidade de ele estar maior ou mais acometido em outros órgãos também. Vale lembrar que o tratamento escolhido, tá? Ele trará benefícios e reações adversas também no paciente. E a decisão desses tratamentos, ele dependerá do médico, né? Que vai ver qual é o tipo de câncer, qual é o tipo de tumor. A químio, ela consiste na administração de drogas químicas, né? Seja ela por via oral, venosa, intraarterial, na cavidade mesmo do órgão intramuscular também, tá? Depende do local e do tipo de câncer. Ela vai bloquear a sequência metabólica daquele tumor de poder o quê? Tá produzindo e aumentando, né? O seu tamanho e dividindo e indo para outros órgãos e o seu amadurecimento celular também. Então, consequentemente, ele vai ter a morte daquela célula, daquele tumor. E fica bem explícito, tá? Que as drogas quimioterápicas, ela vai o quê? Ela vai agir diretamente na interferência do metabolismo celular, na capacidade, tá? Dela se dividir, se multiplicar e tá indo para outros órgãos. Aqui nós temos uma foto, né, mostrando já que uma quimioterapia endovenosa, né, que ela é utilizada tratando o quê? Do mesmo tipo de câncer, pode ser usado formas diferentes, estratégias diferentes, né? Quem administra a químio, quem instala a quimioterapia é o enfermeiro, tá bom? O enfermeiro, ele vai instalar essa quimioterapia. Pode ser a nível ambulatorial ou internado também. Os objetivos da quimioterapia. Curativa, visa erradicar completamente o tumor, tá? Tratamento de doenças avançadas também, detectáveis por exames.
Complementos de cirurgia após que retira o tumor, aí vai aplicar a quimioterapia, tá? Para que aquelas células que ficam lá, né? Que ainda ativa seja destruída, que passam despercebidas para não causar recidiva desse tumor também. E o tratamento inicial para reduzir o tumor, possibilitar a cirurgia também, e também pode ser útil para reduzir as áreas a ser operada, né, para diminuir aquele tumor, para operar aquele tumor, e ela também serve para isso. Nós temos o que? O paliativo. Paliativo, gente, tudo que a gente fala paliativo, é para quando não conseguimos erradicar completamente o tumor, não conseguimos a cura, né? Mas ela pode melhorar a qualidade de vida do paciente, aumentar a expectativa de vida dele. A duração do tratamento depende basicamente da tolerância do paciente ao quimioterápico. E os tratamentos, tá? Tem geralmente o número de ciclos pré-definidos, quantas vezes ele vai tomar aquele quimioterápico. Varia muito do tipo do tumor, do esquema da quimioterapia escolhida também, e da resposta do tratamento do paciente que é avaliado. Conforme esse resultado dos exames, planejamento, tratamento também poderá ser modificado e do tipo de droga. Algumas medicações podem levar a efeitos tóxicos a partir de determinadas doses. Então, assim, antes que isso ocorra também, o tratamento ele é suspenso ou trocado, tá, por um outro esquema. Nós temos as classes das drogas citostáticas. Drogas citostáticas, né, é um tipo de droga que a gente usa no tratamento de câncer. Essas drogas se dividem em diferentes classes de acordo com a interferência do metabolismo celular, que é quando a célula se divide, né? Então, ela tem uma constituição química que são as classes dos alquilantes, antimetabólitos, alcaloides, que são de plantas, antibióticos, antitumorais, enzimas metálicas e outras. Geralmente, a frequência dela do tratamento de um tumor é feito com um ciclo de quimioterapia que usualmente emprega mais de uma droga, não apenas uma, sendo uma de cada classe, tá, de um modo geral, porque dessa maneira esses alquilantes, como o antibiótico, o antimetabólico ou o alcaloide, são associados um com o outro e administrado até no mesmo dia. E pode ser um procedimento feito em sequência de vários dias ou uma infusão só em 24 horas, com todas essas drogas. Para quê? Para poder atingir, né, juntas, uma sequência, né, um número de células malignas o maior possível que for. Entretanto, esse procedimento também atinge as células normais, como quando eu falei para vocês, a quimioterapia atinge as células tumorais, mas atinge até as células normais. E devido a esse detalhe, tá, tem a sua maior limitação na citotoxicidade, que atinge diferentes células, diferentes órgãos, sendo necessário a suspensão do tratamento com aqueles citostáticos, iniciando também uma sequência com outras drogas também. Mas nós temos também os protetores, né, principalmente de pulmão, coração, né, para poder proteger aqueles órgãos também. Aí nós temos a preparação das drogas. Gente, quem prepara a droga também é uma pessoa, né, treinada e um enfermeiro. Todo agente quimioterápico deve ser preparado por um profissional especificamente treinado. Numa área, quando o preparo deve ser isolado, tá? Para minimizar os riscos de acidente de contaminação, já que é uma droga radioativa, tá?
situalizada numa área restrita que evite o fluxo de pessoas. Não pode comer, fumar, beber, usar, aplicar cosméticos, né? Proibido tudo durante essa preparação. E essa superfície de trabalho deve ser coberta com plástico absorvente para diminuir o risco de contaminação. E superfície de trabalho, tá? Deve ser com absorvente que deve ser eliminado depois dos cuidados especiais, caso caia alguma droga naquele local. Tem que ter aeração, ela é feita dentro de uma cápsula, né, de fluxo laminar, que você tem uma aeração para fora, que não possa atingir aquele profissional, que não possa contaminar. Lembrando que ela é uma droga radioativa, ela é uma droga bem forte, pode prejudicar a vida daquele profissional. As recomendações do fabricante do medicamento quanto à sua compatibilidade de uma droga ou outra, já que a gente falou que elas podem se misturar, depende também da estabilidade da droga, da sensibilidade da luz. Tem umas que são fotossensíveis, então tem que usar o quê? Equipos, eles são meio alaranjados, que não permite a entrada de luz, tá? A concentração final de miligrama ml contida numa prescrição tem que ser muito bem rigorosa. Usar luvas estéreis com pelo menos 0,007, tá? De espessura. Tem todo um padrão. Deve ser usadas essas luvas, deve ser trocadas sempre que houver respingos ou extravasamento desses quimioterápicos. Avental longo de boas texturas, grossos, né? Gorros, máscaras, né? Óculos de proteção também. Tá? Então, capela de fluxo laminar é aquela capela que eu falei, que onde o profissional ele só fica com as mãos manipulando aquela droga, e ela tem uma aeração, né, que ela é feita uma purificação daquele agente, para não ficar no ar. Então, ela só pode ser feita em capela de fluxo laminar. Geralmente, a gente não faz isso nos hospitais. É uma empresa que faz e manda essas drogas para a gente, especializada também. Os frascos, tá? Deve ser preparado, deve ser fixado, tá? Conforme o que? Informação sobre o produto, se ela é vesicante, se ela é corrosiva. Se ela é vesicante, ela extravasar pela pele do paciente, ela pode causar o que? Uma necrose tecidual também. E as pessoas que vai fazer o transporte dessa droga, já que ela não é feita no hospital, em algumas empresas que mandam para a gente no hospital, tá? Tem que ter também treinamento específico, caso tenha acidente. Deve ter containers especiais, tá? Para o transporte dessa droga. Eles devem ser térmicos para evitar as variações extremas de temperatura, tanto frio quanto calor, principalmente calor, para não inativar essa droga, tá? Não pode ter choque, né? Batidas nessa droga, uma droga bater na outra. E também o que? As pessoas que transportam essa droga devem trazer junto com elas materiais necessários, como luvas protetoras, também aventais, gorros, máscaras, tá? Plásticos absorventes, com a capacidade para 250 ml cada, para serem colocados sobre a região do derramamento, se acontecer algum acidente. E as substâncias neutralizadoras dessas drogas geralmente é como o bicarbonato de sódio e o álcool a 70 para a limpeza das áreas afetadas. A administração desses quimioterápicos, todo agente deve ser administrado por profissionais treinados, que eu falei para vocês, totalmente paramentado, tá? Confrontar sempre a prescrição médica, tá? Verificar os medicamentos que contêm o nome do paciente, nome da quantidade da droga, líquido, tudo. Verificar se a solução está limpa, sem contaminação, e administração do tempo total e vai correr em bomba de infusão.
como eu falei para vocês, quem vai instalar essa droga é o enfermeiro, tá? Não é o técnico e nem é o auxiliar. Tem que ter uma punção venosa rigorosa, checar esse retorno rigoroso, porque como se ela pode ser uma droga vesicante, né? Vesicante que ela, se ela extravasar, ela vai causar uma necrose tecidual, vai destruir a pele do paciente, né? Ou se, né, ela é vesicante ou irritante. Ser hábil para identificar as reações, né, que pode ocorrer dessa droga, como alergias, hipotensão e as anafilaxias também. Qualquer contato com essa solução com essa droga, tá, acidentalmente, tá, deve ser lavada a área intensamente com água e sabão, mas essa pessoa ela tem que estar paramentada. Em acidentes envolvendo os olhos, deve ser lavado imediatamente, tá? Com drogas com água, de preferência isotônicas, né? Soros, e durante pelo menos 10 minutos se procurar um médico para a continuidade do tratamento. Como que a gente descarta o resto dessa quimioterapia? Até mesmo os lençóis do paciente, eles são separados, tá? Porque pelo suor que é eliminado, eles são tratados de uma forma diferente e separada das outras roupas de cama. E os restos dessas quimioterapias devem ser tratados com cuidados especiais também, tá? Que elimine qualquer possibilidade de contaminação para qualquer pessoa responsável da limpeza também. A eliminação dela deve ser feita em containers e em sacos especiais, diferentes, tá? Com logotipo indicando perigo, material com risco, né? Risco, né, de radioatividade. As secreções corporais também dos pacientes, tá? Que é eliminado nos lençóis cobertores, recebem também, tá? Um tratamento especial. 48 horas que ainda estão recebendo essas infusões contínuas devem ser isoladas em contêineres especiais, marcado, para depois ter uma manipulação dessas roupas de cama também. A companhia de limpeza urbana deve ser notificada que existe coleta desse lixo, desse material, tá? Desses produtos que são eliminados. As agulhas devem ser descartadas em materiais também apropriados para destruir, tá? Por incineração. Seringas também, frascos de soros. Todo tipo dessas drogas quimioterápicas devem ser neutralizadas pelo serviço de limpeza urbana. Primeiro neutraliza, para depois incinerar, né? Porque se você incinera sem neutralizar, esse lixo ele vai também para o meio ambiente, ele não é um lixo comum. Se lembra quando eu falei que a droga vesicante? Isso é uma foto, tá, de uma droga citostática, quando a punção venosa saiu fora do acesso venoso e foi para a pele do paciente, então causou essa necrose tecidual. Isso pode ser desde a mão, do braço ou qualquer tipo de local. Sinais de extravasamento, né? Diminuir o fluxo do soro ou parar ele totalmente. Se o paciente queixa de queimação, dor, né? Ou agulhada no local, edema e vermelhidão também, no local da punção, deve-se parar essa infusão desse medicamento logo que acontecer. Quanto à retirada da agulha, tá? A gente não deve retirar essa agulha logo. Por quê? Porque quanto mais, se a gente retira essa agulha, ela vai espalhar mais ainda, logo que você para a infusão, ela vai espalhar mais ainda para o tecido. Então, primeiro nós temos que interromper a administração do medicamento, manter a agulha no local, que é importantíssimo, não retirar ela de imediato. Aspirar pela agulha a medicação que tiver bem residual, a gente vai aspirar, porque para evitar menos danos.
Posicionar e aspirar com seringa, tá? Aquela seringa tuberculínica, a insulina, né? O tecido adjacente. Injetar o bicarbonato de sódio a 8,4%, já que ele serve para neutralizar a droga em torno de 5 ml pela agulha que extravasou, para ir para o tecido para diminuir. E para elevar esse pH no local para ocorrer essa neutralização dessas drogas, tá? Principalmente, tá? A carmostina, a daunorubicina, a doxorubicina, epirubicina, fluoroacil e mitomicina, tá? Geralmente são essas. Injetar também o dexametasona, que é o Decadron, pela mesma agulha para reduzir essa reação inflamatória, limitando esse processo de necrose, para diminuir esse processo de necrose, principalmente se essas drogas forem o quê? A daunorubicina, a doxorubicina, epirubicina, mitomicina. Compressas aquecidas para os seguintes produtos também, para as seguintes drogas: a vincristina, a vinblastina, vinorelbine, etoposide e teniposide. E compressas geladas para todos os demais citostáticos, além desses que necessitam de compressas aquecidas. Os efeitos colaterais, tá? Pode ser causar profundas alterações na pele, como nós já vimos anteriormente. Também uma variedade de mudanças também pode reativar as viroses, vírus que estejam latentes também. Alterar também as alterações de textura, a cor, a hipersensibilidade, né? Alterações da sensibilidade. Pode ter uma pigmentação, uma hiperpigmentação temporária ou definitiva daquele local. E também evite o quê? Pregas cutâneas e unhas, né? Que aparecem algumas semanas após o uso do agente quimioterápico, principalmente nas unhas, né? Que pode ocorrer. Formação de rush cutâneo. Rush cutâneo é quando fica totalmente vermelho. A dermatite, né, quando ocorre também após essa infusão, principalmente quando é o clorambucil, citarabina, daunorubicina, a doxorubicina, ipirubicina, fluoracil, lomostina, hidroxinorreia, mitomicina, mitoxatron, paclitacel e procarbacina, que ela pode ter uns grandes sinais de hipersensibilidade dessa droga, tá? E às vezes não é muito específico desaparecer algum tempo espontaneamente. Ele ocorre uma grande hiperpigmentação local, fica mais escuro. As reações de fotossensibilidade que eu falei para vocês são as drogas o quê? Com a atuação com a luz, ela perde seu efeito. É a bleomicina, dacarbacina, doxorubicina, fluoracil e metotrexato. Torna o paciente mais vulnerável aos raios solares, com possibilidade também de desenvolver queimaduras graves. Ocorre também alguns dias após a infusão do agente, então tem que orientar esse paciente a não tomar sol também, e elas também com efeito a fotossensibilidade, a luz elas perdem seu efeito. Ao longo desse trajeto venoso, escolhido para infusão venosa, também pode ocorrer reações locais, tá? Desconforto passageiros, uma tromboflebite, né? Principalmente com a citarabina, a decarbacina, a dactinomicina, mecloretamina, que são esses tipos de droga. Como eu havia falado, existem vários tipos de citostáticos que podem ser combinados entre si. E o extravasamento de quimioterápicos vesicantes, tá? Que é o que causa aquela foto que eu mostrei anteriormente, que é a dactinomicina, doxorubicina, epirubicina, idarubicina, vinblastina, vincristina,
vindicina, mecloretamina também pode ocasionar essas alterações nesses tecidos. E esses quimioterápicos, acima de tudo, tá? Em caso de escape para esses tecidos, circundam o vaso sanguíneo e danifica ele também, tá? Ações da enfermagem, gente. Sempre avaliar diariamente a pele e anexos, tá? Bem como o local utilizado para infusão. Orientar os pacientes quanto a evitar exposição de luz solar direta, especialmente no período de 10 a 14 dias, que a gente sabe que causa queimaduras extremas. Orientar o uso de protetores solares, tá? Com fator no mínimo 15 ou mais. E exposição ao sol. Orientar o uso de roupas leves, de mangas longas, tá? Para não descobrir os braços, né? Usar lenço, chapéu, para também não ter essas queimaduras. Instruir o paciente para a utilização de sabão neutro, tá? Para tomar banho e apenas com água morna. Orientar para não utilização de soluções abrasivas de limpeza de pele ou no banho também, que prejudique essa pele. Instruir para que não se exponha a extremas temperaturas, tanto frio como calor. Oferecer principalmente suporte emocional para esse paciente, tá? Para que esse paciente consiga trabalhar com as alterações da imagem, principalmente alguns causam a alopécia, que é a queda de cabelo, né? Que é um fator mais estigmatizado, principalmente para as mulheres. E a alopécia, ela é definida como queda de cabelo ou de pelos, né? Não só de cabelo, como de axilas, região pubiana, cílios, sobrancelhas, que vai resultar, né, na ação dos agentes quimioterápicos sobre os folículos pilosos também. E elas também tem o quê? Tem duas resultantes da queda. Pode ocorrer duas diferentes vias, tanto a atrofia do folículo piloso, sendo que o cabelo cai durante a escovação, ou espontaneamente, tá? Que a parte desse folículo é atingido, ficando o cabelo mais fraco, mais fino. Ambas, tá? Das alopécias, elas são induzidas pela quimioterapia, que ocorre de 2 a 3 semanas após a infusão delas, sendo que os cabelos retornam ao crescimento de 1 a 2 meses após a cessação da quimioterapia. Então, tudo isso deve ser explicado. Algumas das drogas, tá? Elas são frequentemente associadas à alopécia. Não são todas as drogas que causam alopécia, mas nós temos as associações de bleomicina, actinomicina, citarabina, ciclofosfamida, dactinomicina, daunorubicina, doxorubicina, epinorubicina, etoposide, fluoracil, hidroxinorreia, idarubicina, meltaflam, mitoxanona, metrotexato, paclitacel, streptoxocin, teniposide, fingristina, findecina, ifosfomida, mitomicina e vincristina. Essas drogas, tá? Elas causam alopécia com menor frequência e menor intensidade, mas causa alopécia. E a alopécia como sequelas, tá, tem o comprometimento da imagem corporal, a diminuição da interação social, o aumento da perda de calor pelo couro cabeludo, porque não tem a proteção mais do cabelo. A perda dos pelos das sobrancelhas e dos cílios pode levar a lesão oculares também, que funcionam como protetores oculares. Sempre nas ações de enfermagem, orientar o paciente da ocorrência dessa alopécia, nas medicações mais específicas, encorajar esse paciente a escolher, né, uma peruca, um turbante, chapéu, orientar quanto aos cuidados durante a lavagem dos cabelos com água morna, shampoo neutro, escovação bem delicada, providenciar recurso para proteção de couro cabeludo, tá? Como normalmente o chapéu para proteger. Estar atento a alterações na epiderme do couro cabeludo, porque ele vai estar exposto se andar ao sol
pode ocorrer alterações, observar quanto possíveis alterações no globo ocular, já que pode cair os cílios e sobrancelhas, né, que são a proteção, providenciar o suporte emocional psicológico para esse paciente e auxiliar na adaptação e modificação da aparência e autoestima. Pode alterar também a reprodução da sexualidade, tá, gente? Que causa o quê? Uma alteração sobre a reprodução e também sobre a sexualidade, que pode incluir desde a imagem corporal, o autoconceito, a identidade sexual, principalmente nos cânceres de mamas, disfunções das gônadas, infertilidade e outros também. Esses efeitos adversos dependem da dose do agente utilizado, e essas alterações podem ser temporárias e permanentes. Depende o quê? Dos agentes que são usados também. Dos efeitos mais observados, nós temos o quê? O hirsutismo, que é a alteração no timbre ou da voz e no libido sexual também, tá? Irregularidade menstruais, ginecomastia, tá? Principalmente aumento da mama, né, no homem, e alteração de ejaculação e ereção peniana também, e aumento do clítoris na mulher, que vai acontecer, uma azospermia, que é a diminuição da função do testículo, oligospermia, a infertilidade também, e o tratamento quimioterápico está em idade, geralmente quando está em idade reprodutiva, isso daí também vai afetar muitas pessoas. As ações de enfermagem, instruir o paciente quanto à possibilidade da ocorrência dessa sexualidade e fertilidade, informar, tá, sobre o assunto para reforçar as orientações, encorajar o paciente a discutir, né, sobre as alterações que ocorram para providenciar um suporte psicológico e emocional, orientar quantos recursos disponíveis para manejo, tá, de alterações dessas gônadas, tá, medicações para alterar, né, a ejaculação também e até o banco de esperma. Nós temos a alteração do sistema renal e urinário, que também tem a eliminação de urina, tá? Que pode ocorrer em pacientes sem uso de agente citostático. Várias dessas alterações exigem o quê? É uma capacidade da equipe da enfermagem reconhecer, tipo a hiperuricemia, que resulta na produção aumentada do ácido úrico, ou a diminuição da excreção desse ácido úrico pela urina. Desses agentes, frequentemente, tá? Nós estamos nessa alteração, nós temos a ciclosfamida, cisplastina, tá? Dacarbacina, mitomicina e paclitacel. Esses fatores, eles podem aumentar frequentemente, tá? Essa disfunção renal dessa dose. Então, inclui também uma hidratação adequada, porque são agentes nefrotóxicos, que é tóxicos para os rins. Pode ocorrer uma cistite hemorrágica, tá? Que são a urina com sangue, que nós temos a hematúria, e juntamente, tá? Pode ser microscópica ou macroscópica. E a disúria, que é o aumento dessa frequência urinária, que é urgente, tá? E nós temos também a profilaxia, também com uma hiperidratação, para neutralizar essas drogas também, melhorar. Ações de enfermagem, imperativo manter a hidratação durante a quimioterapia, principalmente dos agentes nefrotóxicos, monitorar os sinais vitais, os resultados dos exames da função renal de dosagem também de eletrólitos, os balanço hídrico de tudo que ele toma e tudo que ele é desprezado de líquido, estimular a injeta de líquidos VO, hidratação intensa, o paciente, tá, para manter a bexiga sempre vazia, promover a alcalinização da urina, tá?
quando se utilizar elevadas doses de metrotexato, que ele é muito nefrotóxico, garantir a execução do planejamento de resgate com leucovorin, quando elevadas doses de metrotexatos forem utilizadas. Se lembra que eu falei dos protetores? O leucovorin, ele é um protetor nefrotóxico, então ele dá uma amenizada no metrotexato. Orientar o paciente a evitar a ingestão de substâncias irritantes, tá? Para as vias urinárias, álcool, alimentos ácidos e tabaco. Observar sistema de hematúria, que tenha muita hematúria, queixa de disúria, dor urinária e dor abdominal. Pesar o paciente diariamente, principalmente 2 vezes ao dia. Infusão de citoprotetores, conforme prescrição médica. Citoprotetores são protetores para prevenir o rim, bexiga. E reportar a alteração do volume urinário, tá aí as suas características e anotar para o médico. Toxicidade pulmonar também pode acontecer, que eu falei que ele destrói as células ruins, mas destrói as boas, então temos que proteger também, tá? Então pode ocorrer algumas fases agudas ou crônicas, dias, semanas ou meses. E a utilização está associada sempre a bleomicina, busulfan, carmustina, clorambucil e metrotexato também. As manifestações mais comuns vão ter as dispneia, alterações daquela função pulmonar da complacência, dele conseguir expandir, né, que pode ter uma fibrose pulmonar. E além disso, pacientes tabagistas com idade de 60 anos, tá, com história de doença pulmonar, pode estar mais propensos. As ações sempre, tá, diminuir a toxicidade pulmonar, encaminhar o paciente do grupo de risco para orientação de fisioterapia, tá, respiratória, posicionar o paciente, tá, que tenha máxima aeração e conforto, geralmente Foley e semi-Foley, instruir o paciente para evitar, tá, que exponha a agentes irritantes, encorajar a abolição do tabaco, instituir medidas que facilitem expectoração e secreção pulmonares, principalmente o fisioterapeuta vai trabalhar com ele para monitorar o padrão respiratório. Temos também a toxicidade cardíaca, que pode causar uma insuficiência cardíaca, que dependendo da dose mais elevada, tá? Pode aumentar o risco de desenvolver essas alterações, incluindo em crianças e também com idade superior a 50 anos, tá? Então, a gente também vai ter o quê? As ações para diminuir essa toxicidade cardíaca. Encorajar a abolição do tabaco, monitorar sempre pulso e níveis pressóricos e avaliar o turgor da pele, enchimento capilar, né, que tem que estar, não pode estar cianótico, presença de edemas e alteração de estado mental, porque se o coração não funciona, não bombeia sangue e oxigênio para o cérebro. A toxicidade neurológica é feita associado também na parte neurológica, tá? De alterações sensoriais, motoras, cefaleia, pode ter alterações de memória, dificuldades de concentração, tá? É importante pacientes, sobre tudo isso, jovens, que sejam acompanhados, encorajados a debater sobre suas opções de tratamento. Pelos estudos epidemiológicos, normalmente, tá? Dizer que o câncer está relacionado com o estilo de vida do homem, como, por exemplo, tabagismo, álcool, dieta e exposição, geralmente esse é um perfil epidemiológico, mas existem várias outras coisas também. Então, pode causar uma toxicidade neurológica aos quimioterápicos. Prevenção sempre o que é? Alguns tipos de câncer merecem atenção devido à possibilidade de prevenção, como câncer de pele, diminuir a exposição ao sol, câncer de intestino, dieta balanceada em ricas e alimentos com fibras balanceadas e pulmão, evitar o tabagismo.
Aqui é uma ilustração de um equipo de radioterapia, que você lembra que eu falei que é demarcado onde o tumor, ó, o tumor está aqui, ele é demarcado e toda a parte de radiação ele vai se localizar nesse tumor. Mas geralmente ao redor da pele aqui, tá? Às vezes ela fica mais escura também. E esse é o aparelho de radioterapia. Quimioterapia é medicamento, a radioterapia é radiação direta no tumor. A radioterapia é um método também eficaz para destruir as células tumorais. Ele tem aqueles feixes que vocês viram com radiação ionizante também, tá? Que em determinado tempo vai diminuir o volume, né, do tumor, que busca erradicar também todas as células tumorais. As radiações, tá? Normalmente elas vão interagir nos tecidos que dão origem aos elétrons. Ele é rápido, que ionizam tal meio de efeitos químicos, principalmente da hidrólise da água e da ruptura das cadeias de ADN, que é a morte celular daqueles tumores também. A resposta desses tecidos depende de diversos fatores: sensibilidade do tumor, da radiação, localização, da oxigenação que ele está tendo conforme ele está se alimentando pela corrente sanguínea, quantidade, tá, da radiação. Para esses efeitos biológicos atinge o maior número de células neoplásicas também, tolerância dos tecidos também, tá? E pode ser administrada habitualmente fracionada em doses diárias ou iguais, como se usa também na terapia, que é um tipo de terapia. A relação desse tratamento pode ser cirúrgico, retira parcial ou total o órgão afetado, usa químio e pode usar a radioterapia. Os tratamentos com químio e rádio, tá? Vai interferir todo o organismo do paciente, gente, causando todas as alterações como a gente havia falado anteriormente. Não vai só atingir só o tumor, vai atingir todo o organismo. E além dessas alterações, causa toxicidade, como nós vimos anteriormente. E um dos fatores mais importantes, tá? É a administração de quimioterápicos por pessoas treinadas e uma infusão correta, tá? Para não causar o quê? Danos irreparáveis ao tecido. Aqui eu tô deixando para vocês esses vídeos aqui para ilustrar melhor, para esclarecer melhor, caso tenha alguma dúvida também, e ser um adjunto para o conhecimento. E essas são as atividades para vocês responderem no fórum. Agradeço a participação de todos.